A gente só vai conversar com os seus vendedores sobre o CRM quando eles começarem a usar o CRM. Então é tipo assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu não acredito nisso. Diesel Apresenta Acelera, podcast que traz profissionais da primeira prateleira de vendas, marketing, comunicação e hoje especificamente de vendas. A gente vai falar sobre vendas, por isso que eu estou radiante aqui. Chegou meu momento de brilhar. Estou com um grande parceiro aqui, Henrique Diniz, um cara que eu tive a oportunidade de conhecer para trazer aqui para o podcast, mas que tem uma história fantástica, que eu já estou apaixonado com ele e que vai contar um pouquinho para a gente de como que foi essa jornada dele em vendas, um pouco sobre gestão de vendas e como que ele faz hoje as empresas venderem de uma forma mais simples e fluida. Então, muito bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente, Henrique, e já se apresenta aí, conta um pouquinho para a gente de como foi começar em vendas e como é que você chegou aí nesse mercado de vendas. Opa, obrigado, primeira coisa aqui, né? Também gosto bastante do tema de vendas, talvez há uns 10 anos pode ser que não gostasse tanto e falar, não vou mexer com isso não. Eu sou de Pará de Minas, então, para quem é de Belo Horizonte é a terra da Giros, né, da festa do frango, e aí eu vim fazer o êxodo rural, né, vim buscar oportunidades na capital ali com meus 17 anos. Vim, estudei, fiz terceiro ano em Belo Horizonte, passei em engenharia na época, fiz engenharia de produção na UFMG, e na engenharia de produção eu já fui trabalhar com startup. Fui trabalhar com startups, na época nem tinha esse nome, a gente usava um nome estranho. E aí na engenharia de produção a gente aprende muito sobre desenvolvimento de produto, mas eu sentia que faltava alguma coisa de marketing, de gestão, quando eu fazia processo trainee, era para isso que eu olhava. E a minha família, ela é uma família de pessoas comunicativas. A gente é contador de histórias. Então, meu avô é contador de histórias, minha avó é contador de histórias, todo mundo conta, se comunica através de contar caso. São poucas pessoas, apenas 60 primos primeiros, uma família bem unida. E aí, nesse contexto, a comunicação ficava me pincelando. Saí da faculdade, fiz os processos trainees de engenharia, não estava com tesão com aquilo, não era uma coisa que me chamava a atenção. E aí veio um projeto que chamava Gamma Academy, que era como se fosse um trainee para startups. E lá eu tinha aprendido muito como construir startup, desenvolvimento de produto, estudado mesmo, participar de referências. E lá eu tive a oportunidade de aprender como que era a geração de demanda, como que a gente fazia uma máquina de vendas. Eu já conversava disso com as pessoas, e lá eu tive a oportunidade de estruturar isso. Aí de lá eu trabalhei na Simpla, que é uma das maiores startups talvez a maior startup de eventos do Brasil, da América Latina. E no momento de expansão, né, no momento de crescimento que você trabalhou lá? No momento de expansão, eu era funcionário tipo 48, saí 250, teve 2 aportes de investimento de milhões. Foi um momento muito diferente, construção de sede em São Paulo, Rio, todos os lugares. Da Simpla, eu prestei consultoria em outras empresas, né, em Milan, depois na Bold Finance, na Kirali, que é uma agência de marketing, e depois fui para a Samba Tech, que é também muito conhecida, principalmente por causa do Gustavo Caetano, e também pelo impacto que a Samba Tech tem no mercado, que ela atua e no mercado de startups como um todo. Ficamos 3 anos lá, e minha última experiência, antes de trabalhar na minha própria empresa, aí, que tem sido os últimos 2 meses, foi a Critel, que é uma multinacional, uma empresa global, a terceira maior do mundo na sua área. Ela trabalha com publicidade. Então, aí nisso vim parar para esse mundo de vendas ali. Tem algumas outras coisas que aconteceram nesse meio do caminho, a gente vai acabar detalhando Vai um caso soltando ou uma outro. coisa ou outra aí, né? Fica Mas para os próximos. até legal você ter tocado nesse ponto, porque é legal ter um overview, né, de tudo que você já fez para a gente ir linkando os pontos. E você trabalhou em empresas mais tradicionais, empresas grandes, em startups, então você teve uma diversidade aí de universos que você acabou passando, né? Qual que é a maior diferença que você vê em áreas comerciais nesses nuances aí de modelos de empresa? Tem umas coisas que não tem nem tanto a ver assim, com o processo comercial em si, que eu acho que é da empresa como um todo. Quando eu trabalhei na Simpla, a gente era construtor. Então, a gente estava ali pegando um mercado, construindo uma empresa, criando processo, aprendendo junto, criando carreira. Não tinha plano de carreira, não tem tipo, vende isso. Quando eu entrei, eu lembro que no processo seletivo falaram, se você bater a meta, você vai ter um salário X. Aí quando eu cheguei, qual a meta? Eles não têm meta. Então, você vê tipo, como que era diferente do que é um mercado tradicional. Na Samba Tech, a gente também construiu novas unidades de negócio, então a gente foi muito para a rua, assim, uma camisa quase que um empreendedor dentro da empresa. Então tem um termo que chama intraempreendedor, né, que acho que até aqui de Minas, que o Afonso Cosi da Dom Cabral cita, que são as pessoas que empreendem dentro de empresas. Acho que é o caso dos meus pais, é o caso que a gente conversou um pouco ali do seu pai também, que são pessoas que dentro da própria empresa criam as coisas. E lá nessas empresas, elas te convidam na área comercial a vestir a camisa do dono.
Então, acho que uma característica que você põe a camisa do dono, você é ousado, você quer ir para frente. Quando eu cheguei, por exemplo, numa empresa multinacional, você não tem a cabeça do dono, você tem a cabeça do acionista. Uhum. Em algum momento, você é mais focado no processo do que no cliente. Ou então até Nos números, né? nos números. Ou até o número que é, por exemplo, a Crito, a gente prestava muita conta para os Estados Unidos. Então a gente brincava, a Casa Branca quer ver isso. Então, às vezes, a Casa Branca queria ver um número que era um número de vaidade, para falar que a gente estava trabalhando, mas não era efetivo naquilo que a gente estava gerando retorno financeiro para o nosso cliente e para a gente. Então, acho que tem um ponto de você pensar com cabeça de dono em empresas menores, independente se é startup ou empresas muito estabelecidas, como era o caso da Crita, ou empresas mais antigas, que você tem uma dificuldade ali que é uma empresa mais engessada. Você tem menos autonomia. Menos liberdade, né? Menos liberdade, os processos já são construídos. As pessoas que estão há mais tempo lá, muitas vezes elas estão lá porque foi premiado aquilo, porque ela não foi gerida pensando no cliente, ela foi gerida pensando em obedecer os processos, que é importante. Não estou falando para você criar uma... como é que é? Autarquia? Sei lá como é que seria. Não é autarquia, não tem um outro termo para isso. Que quando você não hierarquia? tem... Não é cancelar toda a hierarquia, não estou falando para isso. Uhum. Mas é importante ter processo, mas é importante também você ter uma autonomia no dia. Pelo menos eu acho que por o meu perfil, eu me identifico mais com empresas menores ou empresas que estão sempre buscando um crescimento mais agressivo, que é um olhar de construção. Então, eu acho que de empresa grande e empresa pequena, eu senti muito essa diferença. E em relação a empresas startups e empresas mais tradicionais, né? Então, o que é uma startup? É uma empresa que tem um potencial de escala baseado numa tecnologia. Então, por que a Simpla era uma startup? Porque quando eu vou para a Fiat, se a Fiat quer dobrar a produção de carros, ela tem que dobrar as horas trabalhadas, dobrar o recurso, dobrar tudo. É muito caro, tem uma tração muito grande, né? Tração, risco, tudo, né? Imagina, você dobrou o corpo trabalhista, o risco de ação trabalhista, nossa senhora, tá maluco. E aí quando você vai para a Simpla, eu lembro quando eu entrei na Simpla, tinha 10 mil, menos de 10 mil, acho que era 5 mil eventos simultâneos. Quando eu saí, a gente chegou a bater 30 mil eventos simultâneos. A empresa cresceu? Cresceu. Mas não precisava de crescer isso tudo para ter multiplicado por 6 vezes o volume de eventos. A tecnologia conseguia escalar. E aí, por ter essa facilidade de escala, eu acho que a startup ela sempre olha para isso. Então, quando eu trabalho em empresas de tecnologia, startups, elas sempre falam máquinas de vendas, já utilizam até por causa do livro Receita Previsível, previsibilidade de vendas, escalabilidade. E quando a gente fala de empresa mais tradicional, muitas vezes ela está acostumada com um mercado que às vezes tem insaturado, então ela recebe muita demanda e sempre foi daquele jeito. Recente, abrindo a minha consultoria de vendas, que até é a empresa que eu estou trabalhando, então já vai pincelando aí os spoilers que a gente combinou ali na última fala, eu fui fazer uma pesquisa com pessoas que eu sabia que já tinham contratado consultorias de vendas. E aí uma das coisas que ele falou, esse é meu amigo, ele tem uma empresa gigante lá em Contagem, aí ele falou, Diniz, eu não dou conta de atender todo mundo que me liga. Falo, caramba, que doideira, bicho. Como assim, né? Que a gente vê mais, pelo menos em startup, vê mais o contrário. Você está desenvolvendo mercado, criando mercado. E ele é um processo totalmente diferente, só que é uma cultura comercial diferente. Você chega numa startup, tem um café, é igual aqui é igual o Google, né? Você chega aqui, tem um cafezinho ali, tudo bonito. Mas você chega às vezes igual nessa empresa, é uma fábrica de aço. Então lá fora é aço, rodando. Então tem algumas diferenças. Eu acho que uma coisa que me chamou muita atenção, que eu não tinha consciência, que foi a primeira resposta que eu trouxe é essa. Numa startup e numa empresa menor, você pode ter mais cabeça. Eu acho que é mais fácil você ter um olhar de dono. Pode ser que algumas outras empresas grandes, provável que ainda tenham, que elas separam por unidades de negócio e tudo mais. Mas em empresas maiores, às vezes você é mais centrado por processo. Isso é difícil, pelo menos para mim. Você usou um termo que me dá até arrepio, que é o tal da máquina de vendas. E não é pela máquina de vendas em si, porque a gente entende que em startup, né? Tive a oportunidade de gerenciar algumas startups também, a gente vê que é isso mesmo, né? Você tem um modelo escalável, você tem um modelo previsível, você tem um modelo que você consegue dimensionar ali, né, o impacto de cada ação que você está fazendo, porque está sendo planejado para isso. É o que você falou, na tradicional, né? Você muitas vezes não sabe o que fez chegar naquele resultado, e é um emaranhado de coisas que você tem que mexer em muitas para poder pensar que aquilo ali vai gerar resultado. E muitas vezes, como você falou, eu vejo isso muito nas empresas que a gente está prestando consultoria hoje, os donos estão diretamente envolvidos ali com a gestão dos clientes, das carteiras, né, o relacionamento com o cliente, e ele não dá conta ou de atender comercialmente,
ou até de entregar, né? De gerir os projetos. E aí, hoje, quando você vai, 90% das empresas vão falar assim, cara, preciso montar minha máquina de vendas, né? Achando que ele vai conseguir, de alguma forma, automatizar. E aí vem uma questão que eu queria te perguntar a sua opinião. É, tudo que se aplica em um modelo de empresa eu consigo aplicar em outro, ou seja, o sucesso que eu vejo numa equipe de vendas da TOTUS, eu consigo implantar na minha pequena empresa prestadora de serviço, o modelo que a Google adota para poder fazer gestão de pessoas, eu consigo implantar, né, na lojinha de bairro da cidade interior? Não, isso é loucura. Tem gente que acha e tem gente que vende isso, porque as pessoas procuram fórmulas mágicas também, né? Igual para emagrecer, emagrece em 20 minutos, um tanto de gente compra. Agora, passa um processo, é mais difícil de vender. Exato. Então, tem guru vendendo forma script infalível. Fazer até um jabá próprio aqui, eu coloquei no meu LinkedIn esses dias. O guru prometeu lá, se você fizer o curso dele, vai aprender um script infalível de vendas. Eu falei, nossa senhora, se isso existir, nem precisa existir mais ninguém. Coloca ali na inteligência artificial, ela vai aprender e vai fazer. Eu não acho que tem tanto, e até nos mesmos mercados. A gente estava brincando aqui antes. É igual o Google. Eu ligar numa empresa de tecnologia ou de marketing, falar que sou o Google, todo mundo vai me receber benzão. Falar, opa, do Google, vou falar com ele. O Google me ligou, que moral, o Google não liga para ninguém. Agora, cria uma empresa ali na garagem, né, que eles falam, igual antigamente, mas cria uma empresa menor, tá começando e liga. Não tô sem tempo, tô numa reunião. Então já muda muito a maneira, até dentro do mesmo mercado. Às vezes era o Google e um concorrente que é menor, que pode atender até melhor. Então, existem diferentes estratégias e maneiras, até de acordo com o momento da sua empresa, se existe a familiaridade com a sua marca, a educação daquele mercado. Então, vão ter vários pontos que vão impactar, até na mesma área, vendendo a mesma coisa. E quando a gente fala também dos tipos de venda, eu sou muito da venda B2B. Então, já trabalhei alguma coisa de venda B2C. A primeira vez que eu vendi foi doce, assim, vendia doce, funcionou, vendi bem. Mas B2B é entre empresas. Até entre empresas tem muita diferença. Você chega num SEASA é diferente do que é aqui. E os processos têm que se adaptar ao cliente. Sim. Quando a gente fala máquina de vendas, até trazendo da engenharia de produção e do que a gente estuda ali no segundo ano, que é o toyotismo, o taylorismo, o fordismo, né? Que foram as máquinas que foram criadas. Poxa, a máquina, você coloca algo, vai sempre sair igual. Não existe isso numa máquina de vendas. Uhum. Eu me comunico de uma maneira diferente, você se comunica de uma maneira diferente, as pessoas se comunicam de uma maneira diferente, as empresas, os produtos. Então você tem que adaptar aquelas pessoas, a audiência de quem é da sua marca. Então, para quem você está vendendo? Como que essa pessoa compra? O que ela gosta de ouvir? Eu não acredito que existe o mesmo processo para todos. Eu acho que podem ter sempre questões em comum. No fim, é alguém que você quer se conectar e quer vender para aquela pessoa. Então, vão ter processos assim mais macro que vão ser sempre comuns, mas eu não acredito vou pegar essa receita de bolo, né? Carregá-la comigo e levar. E aí tem um ponto interessante que é dados, né? Ou seja, algo que te ajuda muito a pensar onde você pode atuar e de que forma que você pode ter mais previsibilidade é fazer uma boa leitura de dados, ou seja, implementar ali um CRM, ter um funil, ter as informações sendo lançadas de forma parametrizada, né, para você ter padrão para leitura e a partir disso você conseguir fazer leituras para tomada de ação, que aí você consegue ter mais previsibilidade. Pô, aqui se aumentar, eu tenho impacto ali, né? Aqui é onde tem um gargalo que diminui todo o restante da operação. Então você consegue ter essa previsibilidade. Hoje, como é que você vê essas empresas trabalhando dados, funil? A gente estava até há pouco conversando aqui, estou tentando lembrar com quem, que estava falando de grandes empresas, né? Grandes empresas têm mais familiaridade com o sistema, com dados, com processos, né? E as pequenas, às vezes, dão uma surtada, né? Quando a gente fala, tem que preencher, tem que ser rotina, né? Tem que ser na hora. Como é que você vê isso hoje? Tem muita coisa que vem para burocratizar, né? Até grande empresa mesmo, por exemplo, a minha última experiência, na Crita, eu tinha coisa que era mais burocrática, ela não me ajudava tanto no meu projeto no dia a dia. Mas, eu acho que a gente também não precisa de ser a maior tecnologia possível de gestão de dados, não. Você pega o básico. O que muda o ponteiro? Então, por exemplo, a gente presta consultoria de vendas em formatos diferentes. Quando você chega num lugar, você não precisa de mudar tudo que está errado. Você muda aquilo que move o ponteiro. Depois você vai educando para aquilo que vai fazer diferença. Então, acho que muitas das vezes as pessoas também ficam muito preocupadas. Nossa, eu tenho que colocar um CRM robusto, bonito.
Às vezes você vai escalar um tem que estar errado. Você vai colocar uma coisa antes de estar funcional. Então, opa, peraí, eu preciso realmente de um CRM bonito, robusto? A Simpla, que era uma das principais startups do mercado, investida, cheia de milhões por trás, a gente pôs uma versão gratuita de um CRM quando a gente fez uma implementação. Sim. Então a gente E começou. funciona super bem. Funcionou bem, melhorou, aí beleza, depois paga para o que você quer ter a mais. Já sabendo, inclusive, o que você precisa, né, dentro do CRM, porque antes você não sabia 100%, né? O que você está sentindo falta, então você testou para começar, então começa tipo pequeno para ficar grande. Na linguagem das startups, são os MVPs, né, o mínimo produto viável. A gente que é de Minas aqui é ir pela beirada, vai pelo que é mais fácil ali, e aí você vai começando. Então acho que as empresas também não precisam de ficar, nossa, você não vai competir com uma Ambev. A Ambev vai ter gerente, diretor, supervisor, de dados, de data lake, de tudo que a gente pensar. Mas agora, na sua empresa, o que move o ponteiro? Para você ter agilidade? O que é mais importante para o seu cliente? Eu tenho um contraponto interessante aí, porque uma coisa que eu vejo muito nos clientes hoje é justamente o inverso, assim, essa dificuldade de construir as coisas a longo prazo. Porque você falou uma coisa que é fato. As pessoas procuram o caminho mais fácil, né? A fórmula pronta, a maquininha, né? Aquilo que não vai demandar muito deles e que traz um resultado mais imediato. E eu penso que hoje é um vício, principalmente para mim que trabalho muito com os pequenos, né? Acho que você também acaba atendendo o pequeno ali para o médio, né? Ele muitas vezes ele quer esse caminho mais fácil. E o caminho mais fácil, na cabeça dele, muitas vezes é justamente esse caminho que mexe o ponteiro, né? Ou seja, você entra, o cara quer saber quanto que vai aumentar nas vendas, né? Eu lembro de uma consultoria que a gente conheceu que eu prometia 30% de aumento nas vendas em 3 meses. E aí tinha uma fórmula, né, para poder fazer isso, e tinha também as pegadinhas para você não conseguir depois acionar esse recurso, né? Essa devolução do Letra dinheiro, pequena né? ali, né? Que assim, você fez tudo mesmo, que era impossível fazer tudo, né? Mas o ponto justamente às vezes tem coisas que a gente precisa perder um certo tempo, né? Ou seja, burocratizar num determinado momento, para que a gente consiga ter o básico de processo rodando para ser previsível. Porque senão você trabalha só com sprints, né? Você faz, agora o ponteiro mexe, daqui a pouco o ponteiro volta. Aí você tem que fazer um esforço grande de novo para o ponteiro mexer de novo, né? Então, acho que um caminho que eu vejo muito de encurtar ou diminuir, talvez não é encurtar, mas de diminuir o esforço, diminuir a tração que precisa fazer para poder mexer o ponteiro, como você diz, e eu adoro esse termo, é ter o básico bem feito, né? A base bem sólida ali para poder dar fomentar, né? Esse movimento mais de inércia, né? De vendas. Tô contigo, porque se a gente pensar só no mover o ponteiro no sentido do final do mês, né, aquela loucura, vai ser sempre uma Sempre coisa... apagando incêndio, né? Vai ser sempre apagando incêndio. Se você está construindo um prédio, mas tem um lugar pegando fogo, você vai estar apagando incêndio em vez de estar construindo seu prédio. Então você não pode deixar pegar fogo, não. Não pode ficar pensando só estratégia assim de curtíssimo prazo. A minha defesa muito, né, parece que você está forçando, né? Mas a minha defesa é, se você tem um processo, como que você já experimenta ele sem precisar de ser robusto demais? Igual o caso da Simpla, você usa um CRM gratuito. Eu tenho vários clientes que algumas vezes me pedem alguma informação, eu falo, conversa com tal empresa como se você fosse comprar. Porque aí o processo da empresa vai fazer um diagnóstico dele, vai entender as diferenças, você vai receber 3 propostas diferentes, você vai ver o que realmente te atrai mais, o que não te atrai, a gente pode até conversar relacionado a isso, só que você começa a se movimentar de uma maneira que você vai fazer algo básico. Você vai usar uma planilha primeiro para fazer algum controle? Beleza. Você vai usar alguma solução gratuita? Você começa a plantar para começar a crescer de uma maneira escalável no futuro. Para só depois ser realmente, né? Tipo, não, agora eu tenho até uma pessoa aqui que leu meus dados, eu contratei uma consultoria de dados. Aí vai ser um momento que é um problema bom, eu acho. Até tipo, nossa, eu tô com tanto dado aqui que vou ter uma consultoria para me ajudar. Nossa, filé demais. Mas antes disso é mais difícil. E aí você tem que ter esse olhar comercial que eu acho que é até um comercial talvez mais antigo, de uma cultura que é final do mês, aquela cultura de você ir para a sala, é até interessante nesse aspecto de bater meta. Mas não pode ser não existe só solução de curto prazo. Curto prazo você vai estar dando desconto demais, a pessoa sempre vai deixar para comprar para você no final do mês, que ela sabe que tem mais desconto. Você vai estar forçando o cliente, estressando o cliente. Eu não acho que é
a maneira mais saudável. O curto prazo é importante, até porque você precisa de sobreviver, mas você tem que pensar de uma maneira que, opa, como que eu estou agora, como que eu vou estar preparado para continuar crescendo, né? Você está fazendo esse movimento agora, né? Você falou nos últimos 2 meses aí, começando a atender exclusivamente como consultor, né? E você me contou do movimento que você está fazendo de estar na rede, de levar conteúdo. Você citou alguns conteúdos que você tem gerado, né, no LinkedIn, que são muito fortes. E é uma forma de criar autoridade que vende, né? Ou seja, você está, de alguma forma, servindo também ao mercado, sendo visto pelo mercado, e aí algumas pessoas levantam a mão, como eu brinco, né? Falou, opa, preciso da sua ajuda, é isso aí que eu estou precisando. Agora, essa é uma estratégia que funciona melhor para algum tipo de negócio, assim, funciona melhor para o menor, para o maior, dá para criar autoridade trazendo vendas, né? Pensando em vendas, em qualquer porte de empresa. Ó, eu acho que tudo é contexto, então acho que falar que todos vai funcionar e precisa, acho que é difícil generalizar, trazer bravata, né? Que vai parecer que a gente está trazendo algumas fórmulas mágicas, mas eu acredito que cada vez mais a gente, como profissional, tem marca própria. Então, igual no passado, quando eu contratava alguém para Coca-Cola, eu buscava alguém que tinha experiência na Ambev, porque a pessoa já tinha uma carteira de clientes. Uhum. Hoje você pode não ter uma carteira de clientes, mas às vezes você vai ser um influenciador daquele mercado. Para você fazer uma venda cada vez mais consultiva, especialmente na área de vendas para a empresa, que é a que eu tenho mais experiência, é igual um médico, você tem que ter mais conhecimento, mais experiência. O conhecimento não é conhecimento, nasce da interação. O conhecimento não nasce só de você fazer uma faculdade, só de você fazer um livro. A gente estava conversando Vivência, né? ali, é a vivência. Quem que vai ter mais conhecimento? Alguém que acabou de fazer um curso de 2 anos de vendas, ou você lá que tinha 140 vendedores embaixo? Tipo assim, Uhum. loucura, assim, você pensar que a faculdade vai conseguir te dar tanta coisa quanto quem está ali na interação no dia a dia. Aí voltando para a parte de autoridade. Então, à medida que você é visto como uma autoridade, é mais fácil de você conseguir ajudar as pessoas. E tem aquele ditado, quem não é visto não é lembrado. Eu publico todos os dias, nos últimos 30 dias aí, publiquei 28, faltei acho que um final de semana ali, no resto até final de semana eu publiquei, já mudou. Então, minha estratégia foi em 2 meses, a gente está falando aqui, primeiro foi parar um pouco para pensar, estava com 2 clientes já rodando, então o ideal para mim seria ter 2 a 4 clientes no mês, só com 2 clientes, falei, não, vou pensar mais no meu modelo de negócio. Aí falei, opa, agora o próximo mês é publicações. E ali já me comecei a relacionar com muita gente que eu nem sabia que existia, que às vezes já vem me pedindo uma dica, vem me pedindo uma ajuda, até concorrente. Teve um cara que presta uma consultoria muito parecida com a minha, estava com um problema, me chamou para pedir uma dúvida, como que eu podia ajudar ele. Então eu ajudei, era outro mercado ali, acho que a gente não perde nada em ajudar. Então eu acredito que a autoridade é muito importante, faz muita diferença você ter uma marca conhecida, até igual a gente estava falando. Vou ligar para alguém, se eu sou o Google, ou se eu sou outra empresa, se eu sou a Globo, ou se eu sou uma TV que ninguém conhece. Então faz diferença até para você conseguir abrir portas mais fácil. E eu defendo que a gente, como profissional, é uma coisa boa para a gente. Honrando a Bárbara, que não pôde estar aqui com a gente hoje, né? A minha partner de apresentação aqui da Acelera. Beijo, Bárbara. E falando de branding, né, que você citou nesse ponto, e a gente ligando os pontos aí também que você falou do outbound com essa autoridade, né, de branding, né, de marca, de uma marca de peso e tudo. Vamos trazer para a prática, que a gente estava falando antes, esse papo é legal, é, dos, dos scripts de vendas que usam disso, né? Eu estava te contando que eu trabalhei numa multinacional, com capital na bolsa espanhola e tudo, mas que não tinha marca, né, aqui, né? Não tinha no mundo, porque era muito nova, mas Minas, muito, muito menos. No Brasil, menos, Minas, muito menos. E você ligava para falar, eu sou da XPTO, né? A gente não vai falar mal, dá para falar o nome, e eu acho que a empresa nem existe mais, que é Boda Click. Então, se eu sou da Boda Click, o que é Boda Click, né? Até porque Boda é um termo que a gente usa muito pouco aqui, né? É casamento. E aí a pessoa tende a te falar, não, tô ocupado, não posso falar agora, né? Liga depois, manda um e-mail para eu entender o que é, porque eu não entendi o que é na ligação. Então a nossa tendência como cliente é, primeiro eu preciso entender, para depois fazer algum tipo de compromisso. E aí no script a gente colocava lá, né? Na hora que você falar que você é da Boda Click, você explica que é a Globo de mídia para casamento. Então assim, se você queria que sua marca estivesse na Globo, você está tendo a oportunidade agora que esteja na Globo, especialista em casamento, né? Ou seja, dava mais ênfase e tinha a ver com o produto que a gente vendia. No final, a entrega era fiel a isso, né? Mas
trazendo para a questão de construção de marca e tudo, como que você vê hoje nas equipes, cara, quem fazendo essa figura, quem trazendo essa autoridade, ou de que forma usar, né, desse artifício para poder chegar no cliente? Ó, eu gosto demais desse tema, até para trazer aqui, se alguém não sabe o que é inbound e outbound, que eu até postei uma vez isso e aí bombou, foi uma das vezes que mais bombou. O inbound, basicamente, a pessoa levantou a mão pra gente, então ela falou, tô com um problema, então ela tem uma dor. Se a sua solução ajudar a resolver aquela dor, ela vai fechar contigo. Já o outbound é a gente procurando ativamente. Então, eu olhei para um mercado que tem fit. Se eu conseguir chegar na dor, que igual você falou para ele entender, se eu conseguir chegar na dor, ele vai fechar comigo. Chegar na dor é mais difícil, porque quem tá com o joelho doendo vai buscar alguma coisa. Quem tá com aquilo que tá só dando uma coceirinha não vai buscar, não é tanto um momento. Você tem que educar, né? Você tem que educar, tem um processo mais consultivo, tem uma marca, tem alguma coisa que continua atraindo. Não foi ele não está desesperado para resolver aquilo. O cara da dor, até às vezes, quando você, do inbound, até quando às vezes você não resolve para ele, se você conseguir isolar para ele, vamos supor, você chegou. Aqui está com dor no ombro, muito forte, mas você tem no joelho e no cotovelo. Fala, Edgar, eu vou cuidar do seu joelho e do seu cotovelo. Vai ficar tranquilo, a do seu ombro é muito específica, você vai ter que resolver por sua conta. Mas eu isolei aqui duas para você conseguir cuidar da sua dor. No inbound, às vezes, até isso você consegue resolver. No outbound é mais desafiador. E no outbound, eu tenho umas experiências interessantes, assim. Na Sambatec, a gente tem o Gustavo Caetano, que é um grande influenciador. No LinkedIn sempre foi top voice. E ele é um baita comunicador, palestra. Tipo, quem conversa com ele aqui, ele sai encantado e sai com alguma ideia, sai com algum ponto. E compra. E aí, o que a gente fazia no outbound muitas vezes? A gente até criou um canal junto. Quando chegou um mês, meu primeiro ou segundo mês na empresa, a gente estava com dificuldade de gerar demanda, escalar. E aí eu falei, vamos fazer uma força-tarefa. Mas vamos fazer uma força-tarefa de algo que pode ser um canal pra gente no futuro. A gente foi lá e olhou quem comentava nos posts dele que podia ser fit, como empresa e como cargo, né? A gente estava vendendo uma solução para RH. Na primeira semana que a gente fez isso, um dos contratos que veio fechar uns 3 a 4 meses depois foi o maior contrato da época para a empresa. Então, acho que num volume de 3 ou 4 anos foi o maior contrato que foi vendido. Veio da gente pegar alguém que estava comentando no post dessa pessoa e utilizar aquilo para abrir portas. E aqui eu estou citando um caso, foi várias portas que foram abertas, assim, e eu ficava encantado com aquilo. Um processo que vocês criaram ali, né? Um canal que a gente criou. Chegar no cliente. E a primeira maneira, e antes de criar, a gente não criou uma coisa super robusta, a gente testou, depois criamos como processo. Então, diz até aquilo que a gente falou ali antes. Eu vi que funcionou, fiz de uma maneira um pouco mais manual. Opa, vamos criar como um processo. Como é que parametriza isso, né? O que precisa ter? E virou um processo onde até a gente começou a citar temas para ele que ele podia publicar, assim, para ele que publicava mesmo, criava. Podia já até pensando nos comentários. Pensando nos comentários, como que a gente tirava. E muitas vezes outras estratégias de como que a gente pedia ele para fazer uma primeira aproximação, porque era um super C-level, e aí com isso a gente entrava de outra maneira dentro daquelas empresas. Então, isso funcionava muito bem pra gente. Acho que hoje em dia a gente vê muito isso daqui que a gente está fazendo, que é podcast. Sim. Muita empresa convidando gente para participar de podcast, porque usa essa autoridade. E faz diferença também, e se eu nem tinha tanta consciência disso, a depender de qual mercado você tá, se tem muita gente tentando, muita gente ligando, igual a gente recebe muita ligação de operadora, né? E é uma ligação em geral que não é nem tão personalizada. Alô, Edgar, vi que você gastou, é um scriptzão fechado, e a da Claro é parecido com a da Vivo, que é parecido com a da TIM, que é parecido com todas as marcas. Pelo menos as que eu recebo. Já não faz mais diferença, né? Faz... Qual que tá te ligando? Qual que tá me ligando. Eu acredito que cada vez mais ligação, principalmente nesse momento outbound, já tem que ser mais personalizada, para agregar valor ao cliente. Só que a ligação, eu gosto da ligação no primeiro momento, porque se eu te liguei e você atendeu, eu já resolvi. Não precisei te personalizar um e-mail, um segundo e-mail, tentar ligar de novo, já resolvi seu problema. Eu tenho uma frase assim que eu uso muito e que tem a ver até com gatilhos, que é: meu medo não é não ser uma boa solução para você. Meu medo é ser a melhor solução e a gente não conversar 10 minutos. Porque a gente se move mais pelo medo que pelo desejo. Então eu falo, opa, eu uso muito essa frase. E aí eu comecei a perceber também, até nas consultorias que eu estava prestando. Eu vou ter que assistir para poder anotar e copiar, cara. Vou pedir licença já logo. Pode copiar, tal, essa daí eu já falei tanto de vezes. Tem um amigo meu que às vezes me manda uns prints e fala, ó, acabei de dinizar aqui. Aí vai e fala ali, ó, Diniz, copiei você. E aí também em relação ao branding, eu estava agora recentemente com 3 empresas onde eu fazia para a parte outbound. Na minha consultoria, eu gosto muito de entender o problema e ajudar a resolver fazendo. Então, eu faço junto. E aí, na parte do outbound, uma das empresas tinha uma marca já conhecida para um nicho muito específico. Então, não tinha problema nenhum, às vezes, eu ligar,
Falar, Edgar, aqui é o Diniz da empresa X. Porque você já sabia o que que era, é uma marca que você falou, opa, tá me ligando, você sente até um pouco assim, e era mais fácil. Então eu consegui, eu sempre... Pessoal, e não é só ligar também do nada, não. Pesquisa, entende o que que você agrega, se já foi seu cliente. Muitas vezes as pessoas partem do zero, mas existem relacionamento entre as empresas, entre os contatos, e até às vezes entre as marcas. Então tem maneiras de você abordar aquilo que é como se fosse um storytelling. Você continua de onde parou. Pode falar, já tentamos falar de você de todo jeito. Então as pessoas ignoram pesquisa, não, pesquisa a pessoa, pesquisa o cargo. Muitas Sim. vezes a pessoa já comprou em outra empresa, então você entende isso? Cara, aprendi, só fazendo um Um adendo adendo. aí do que você está falando. Uma vez a gente contratou, tá na época de telecom, uma empresa que ela fazia isso. E eu achei louco quando o cara falou, eu nem queria comprar, mas um gerente lá queria comprar, eu falei, beleza, vamos testar. E funcionava, e depois eu fui ver isso na prática fazendo, né? Sem linkar com aquilo, né? Mas o aprendizado ele fica na gavetinha ali. Em algum momento, sem pensar muito, eu acabei fazendo. E hoje ensino muito isso para o pessoal, que eu chamo de pré-qualificação, pesquisa de qualificação, tudo, que é se relacionar realmente com o cliente, né? Ou seja, sem necessariamente estar buscando a venda. Então tem uma frase que eu uso muito que é a parte mais importante do processo de venda é sempre a próxima. Então, se eu estou em uma etapa com o cliente, a próxima é a mais importante, porque eu Vender na preciso próxima. passar para a próxima, exatamente. Então, se eu não passar para a próxima, eu não vou chegar na última. E muitas vezes o vendedor, pré-vendedor, ele está muito preocupado com a venda, né? Ele não está preocupado ali com o passo a passo, né? Com o próximo passo, pequeno passo que ele vai dar. E essa empresa, cara, ela vendia essa qualificação através do relacionamento. Então, ela ligava para... A minha consultoria hoje está muito ligada a essa ideia. Ela ligava para o cliente e ela não vendia nada, ela fazia como se fosse uma pesquisa. Ela não falava, eu sou de uma empresa de pesquisa, para não falar mentira, mas ela agia como se ela fosse de uma empresa de pesquisa. E aí perguntava nome, aí perguntava uma coisinha ou outra amena, que a pessoa não ia falar, isso eu não posso te falar, né? Ia perguntando coisas assim que a pessoa podia falar, até puxar a língua da pessoa em coisas que ela gostava de falar. Então ela começava a contar algumas coisas. Só que ele qualificava lead para venda de kombucha, para venda de produtora de vídeo, para venda de consultoria, para venda de telefonia. Ele tinha uma gama de serviço ali para trabalhar e ele não estava fazendo ligação pensando em um. Ele estava fazendo ligação para descobrir onde que ele podia vender primeiro, porque depois ele fazia relacionamento com o cliente, aí o cliente ganhava confiança, ele conseguia emplacar outras vendas, né? Então, fazia venda B2B, fazia B2C, era muito, muito legal. E vai muito ao encontro do que você está falando, né? Você se relacionar com o cliente, você pesquisar a fundo, entender ali quais são os interesses, as dores, o momento, né? Para na hora que você entrar com a venda mesmo, ser muito assertivo, né? E até que a gente está falando de vender a próxima etapa, vender uma reunião, que é o caso, por exemplo, de uma pré-venda. E aí, quando, por exemplo, nessa marca que eu estava, ligar de primeira foi muito tranquilo, funcionava super bem. Já outras duas marcas que eu trabalhei, que é uma que tem muita agência de gestão de tráfego, muita gente ligando, não funcionou. Então, tive que colocar a ligação em outro momento, de outra maneira. E outra que era uma fintech, que é uma marca também nova, não estava sendo conhecida, eu colocava a ligação numa quarta ou quinta etapa, em vez de começar ligando. Porque começar ligando, às vezes eu acho que até pra gente que tem mais tempo é mais tranquilo. Então, beleza, já liguei. No primeiro dia da consultoria, a gente pôs numa sala, liguei pra diretora da Tokstok. Eu nem conhecia tanto da empresa e funcionou. Pesquisei, entendi o fluxo, tem uma postura. Mas acho que para escalar é mais difícil, até você fazer isso o tempo todo. E aí você citou duas coisas que eu gosto muito, que eu sempre falava assim, interessados tornam interessantes. Então, tive uma menina que foi a gente chama de SDR, mas o certo hoje seria BDR. Foi minha BDR. Ela não queria trabalhar no comercial, mas ela queria aprender sobre o comercial e sobre as empresas. Ela era muito interessada quando ela ligava para a pessoa. Então, na época, a gente fez uma construção de processo onde a gente tinha uma média de 10 oportunidades geradas por BDR. Com ela, a gente conseguiu criar algumas coisas do processo, a gente foi para 20 como meta, e a gente conseguiu ter um recorde de 32. Esse recorde nunca mais foi batido. Com um processo de uma pessoa que não queria ser comercial, você olha assim, ela não tem aquele tino comunicadora, só que ela é muito interessada. Ela é interessada, se torna interessante. E outro ponto que você falou, que eu acho que é por mais que hack parece coisa de guru, você pedir benchmark. Então, quando eu vou falar com uma empresa, e aí eu falo com ela, eu quero aprender como que vocês fazem para eu poder te atender, faz muita diferença. Uhum. Teve uma vez que, essa vez foi muito legal. Na hora não, né? Mas depois é legal. Fiz uma cold call, né? Liguei do zero para a pessoa, chamava Vitor. A empresa dele dava curso de Excel. Aí liguei, Vitor,
queria falar com você, Diniz, da Simpla e tal. E quando eu falei, ele falou, conheço vocês, não tem, já usei o sistema, gostei, não tenho interesse em usar, não preciso me ligar nunca mais. Aí aquilo doeu em mim, falei, como assim, gente? Será que não tem nada que eu podia ter feito? Aí pensei, fui lá no perfil dele, estudei, falei, pô, ele me deu feedback falando que gostou da minha tecnologia, tinha gostado de um ponto. Fui no perfil dele, ele é engenheiro de produção igual eu. Falei, esses engenheiros de produção acham que sabe tudo, gosta de dar feedback. Liguei para ele de novo. Vitor, o Diniz da Simpla, falei para você não me ligar mais. Tal. Aí eu falei, Vitor, não tô te ligando por causa da empresa X, tô te ligando por causa de você. A gente conversou com ele de menos de 1 minuto e você já me deu um feedback do que você gostaria de mudar na tecnologia. Você tem um perfil que parece ser um early adopter e a gente está desenvolvendo nosso produto para atender cada vez mais clientes como você. É o nosso cliente ideal. O que a gente precisaria para conseguir fazer um call, pelo menos para te conhecer, ou então para você testar a plataforma e a gente saber como era. Testar a plataforma já considerava a venda para mim. Aí ele já falou. O cara que falou, não era para você me ligar mais, já falou, Diniz, vou testar, eu tenho um evento semana que vem, vou testar e já te falo. Testou e continuou. Fechei o cliente. Tipo assim, que falou, não me liga nunca mais. Beleza, tem vários que você não vai ligar mesmo não, tá, gente? Mas esse eu falei, pô, tem um gatilho aqui que eu acho que faz sentido eu tentar utilizar. E tentei, deu certo. A gente conta, depois a gente pode contar os choros também. Mas foi porque eu pedi pra eu ouvir ele, pra eu conhecer ele, pra saber o que era. E aí, você mexe um pouco com o ego. E não foi, eu não fiz isso também pensando, vou manipular ele. Não, a gente tava desenvolvendo mesmo. É genuíno, né? Foi genuíno. E aí a gente estava falando, até um ponto que eu tinha anotado aqui, estudei para estar aqui, né, gente? Né? Tá nessa cadeira aqui, para mim é uma honra e um desafio. E aí, um dos pontos que a gente fala de vendas, além de ter alguns pontos, por exemplo, a conexão e fechamento, eu acredito muito em fundamentos. Então, por exemplo, no método que eu aplico, na maneira como eu treino minhas equipes e até times, um dos pontos que tem a ver até com o livro do Dale Carnegie lá, que é o Como Fazer Amigos, Influenciar Pessoas, que você tem interesse genuíno na pessoa. Exato. Então, porque quando uma venda entre empresas, você está ajudando, às vezes, aquela pessoa, a área da pessoa, a empresa, os investidores, tem muita gente que você pode estar ajudando ali, se você fizer um processo bem feito. É muito legal quando você faz um processo de venda, nem sempre você vai conseguir ser tão profundo, mas que você está ajudando a pessoa até a ser promovida, sabe? Sim. Então, isso é muito É uma das regras de ouro. Muito bom. Então, aí até volta aquele primeiro momento que a gente falou de fundamento, e aí respondendo de branding, acho que de acordo com a marca e com a autoridade que as próprias pessoas têm, a gente vai conseguir, até o processo de venda vai ser adaptado nisso. Então, não existe regra única, porque se você já é autoridade, é diferente. Se vamos pensar algum empresário super conhecido no Brasil, que vendeu a empresa, mas se é um cara de banco e vendeu um super banco, se ele criar uma solução financeira, é diferente que se ele estivesse criando pela primeira vez. Então, a autoridade que você gera é diferente. Até o aqui de BH, acho que é Igor. O Igor criou a Moip, que foi vendido para o Wirecard, que é um processador de pagamento. Hoje ele tem um banco que é o Cora. É diferente a autoridade dele. E o processo de venda vai ser diferente que se fosse do zero. Sim. Porque ele carrega uma marca, ele carrega um nome. Então, experiência, né? Visão. Você falou de conexão, me pega muito esse termo, porque é o nome da minha empresa, né? É conexão de negócio. E o conceito é justamente esse, cara. Hoje eu vejo que a maior trunfo que a gente pode trazer em vendas, na minha opinião, é conectar interesses. Então, tudo tem a ver com interesses e propósitos, né? Que eu trabalho nessas duas pontas aí, mas falando especificamente de venda, a gente fala de interesse, porque ninguém vai fazer uma reunião com você se não estiver interessado em alguma coisa. Ninguém vai comprar algo se não estiver interessado em alguma coisa. Ninguém vai trabalhar na sua empresa, né, se não estiver interessado em alguma coisa. Então, uma dica que fica, né, assim, para quem está ouvindo aqui, é prática, né? Começa a prestar atenção, que é o interesse genuíno, né? Tá dentro desse campo do interesse genuíno. Começa a prestar atenção no que interessa a pessoa. Porque muitas vezes, se você parar para ver o que interessa, você tem algo para oferecer para a pessoa. E que não necessariamente é o seu produto ou serviço, mas às vezes algum efeito daquilo, algum valor agregado que você entrega no seu serviço, ou até na sua presença, né? Hoje eu gosto muito do senso de comunidade, acho que agrega muito valor. E às vezes o que as pessoas querem é só pertencer a um grupo, né? É só fazer parte do hall. Eu não vou poder citar nome, mas teve um cliente recente que quando ele foi fechar com a gente, a primeira coisa que ele perguntou, ele falou assim, cara, tem algum quadro, alguma medalhinha, alguma coisa que identifica que nós somos clientes de vocês?
porque o que ele queria era, né, fazer parte daquilo ali, mostrar até para os colaboradores, mostrar para clientes e tudo, que ele tinha um processo organizado, estamos até desenvolvendo algo nesse sentido, porque faz muita diferença. Então, assim, se você se interessa genuinamente em conhecer o que a pessoa faz, conhecer o que ela quer, que momento ela está, você vai achar pontos de conexão e essas conexões geram negócios, né? Então, eu não vou lembrar da história agora, mas tinha uma história antiga, vou tentar lembrar, que se ficar ridículo a gente finge que não fez. Mas tinha uma história do cara que queria casar o filho dele com a filha de um cara que era tipo o Bill Gates. E aí ele triangulou, né, assim, não vou lembrar a história agora, mas a brincadeira é justamente essa, né, assim, você conta pro outro que seu filho é o futuro esposo da mulher tal, aí o outro tem interesse no seu filho, aí agora que você tá linkado com esse, você conta pro outro que você tem uma sociedade com um cara, e aí você juntou o interesse de todo mundo, no fim todo mundo tá atendido, e você fez um negoção, não brincando com casamento, que casamento não é negócio, né? Apesar de que tem uma controvérsia nisso, né? Diz que sociedade é casamento sem sexo e sexo é sociedade sem lucro, né? Aí vão ter várias opiniões diferentes ali. Pelo menos dá o corte, Dá né? o corte. Mas um ponto que você trouxe, isso é para a vida, não é nem só para venda, né? De interesse, de você ouvir e prestar atenção. Teve uma vez que eu estava vendendo para um pessoal da Fieng, e aí fizemos um super processo, e aí acabou que depois essa solução foi descontinuada e eu saí da empresa. O cara que eu vendi da Fieng criou um processo seletivo para essa vaga, eu criei muito pensando em você aqui. Olha Se não for você, vai ser alguém com o seu perfil, né? olha como é que, tipo assim, como é que mudou. Então, abre muita porta, assim, de você conseguir ter esse tipo de interesse. Então, às vezes, a gente conseguir prestar atenção, mostrar que tá ali para ajudar, só o interesse genuíno, beleza, aqui vai parecer um papo muito coach, né? Só o interesse genuíno é capaz de ajudar. Ele é capaz de fazer conhecer. A gente ajuda quem a gente conhece. Eu ajudo um amigo porque eu conheço esse amigo. Eu ajudo um familiar porque eu conheço esse familiar. Hoje a gente teve a evolução dos 4Ps para os 4Cs, né? Muita gente fala isso. E uma das coisas que muda é o foco no produto, o foco no cliente, né? No consumidor. Então, antes você tinha, né, um dos 4Ps lá era produto, você pensava no seu produto, muitas vezes antes de pensar no mercado que ele ia atender, na persona, né? E hoje a primeira coisa que você precisa é ter esse interesse, né? Olhar para o cliente e falar, qual que é a dor desse cliente? O que esse cliente está interessado? Como? Por quê? A que preço? Né? Aí ele vai me ajudar a construir o produto, que foi o que você brincou da vaga aí, é exatamente isso, né? Construiu junto. O cara entendeu ali uma oportunidade e desenhou aquilo para ele. E em todo o processo de venda, às vezes até aquilo que você está falando aí, o cliente às vezes fala uma coisa que se você prestar atenção, às vezes não é o que ele está te pedindo que vai solucionar aquilo. Teve uma vez que o cliente me pediu uma solução, ele falou, só vamos fechar se tiver isso. Na minha cabeça já falou assim, ferrou, a gente não tem, nem tem como fazer. Falei, tá no roadmap. Tava mesmo, mas não ia ser feito em 1, 2 anos. Aí ele precisava daquilo para depois de 3 meses. Aí eu comecei a entender por que aconteceu isso. E nem perguntando tanto por quê, porque às vezes o porquê é muito aquele negócio do pai xingando o filho, sabe? Por que você fez isso? Às vezes tem outras maneiras melhores de você perguntar, já fica uma dica assim, é importante você investigar, mas nem sempre usar só o porquê. E você vai lá entendendo, eu entendi que ele tinha, na verdade, o problema dele, a solução que eu ia dar não ia resolver para ele, que ele me pediu, que falou que era obrigatório. A gente criou outra estratégia, que era importante mais do lado dele do que do nosso, mas foi simples para funcionar, e funcionou. Tem uma técnica que é boba, que funciona muito nesse sentido, que é isolar a objeção, né? Então tá, você tem essa objeção, por isso você não fecharia. Se tirar isso aqui, todo o resto tá ok? E às vezes você trabalhando tudo aquilo ali, a própria pessoa consegue visualizar que aquilo ali é um detalhe, que aquilo ali pode ser contornado, que, né, não é um impeditivo e tudo. Vai muito nesse caminho também, né? O processo de venda, às vezes a pessoa sentir, igual quando a gente está em Belo Horizonte, se vocês tiverem a oportunidade de ir no Verde Mar, vão. Você vai no Verde Mar, o pessoal vai lá e te dá um chocolate, aí você mesmo come ali, você já começa, aí vai e compra. Então, você experimentar aquilo e conseguir estar com a solução palpável na sua mão faz diferença. Você vai tirando as fricções. A gente uma vez fechou para um grande grupo de varejo, acho que hoje está entre os top 3 varejos do Brasil. A gente vendeu para eles uma solução. No meio do caminho, ela falou, nosso processo jurídico é muito demorado, a gente não vai conseguir trabalhar esse ano. A gente falou, então já vamos ter o contrato aprovado independente de valores. Se por um acaso for a gente, vocês vão já só mudar, só colocar o valor X. Beleza. Então, a gente estava com o contrato aprovado antes de fechar, então ficava muito mais fácil. De certa maneira,
Aqui de Minas tinha o Gurilândia do estado de Minas. Aí tinha uns brincadeiras pra você fazer. Jornal tem. Tinha um labirinto. O labirinto é mais fácil você fazer como? Saindo do começo, onde tem vários problemas, ou saindo do final e chegando no começo? Saindo do final é muito mais fácil. Então, quando você isola, você já coloca assim, e pro final? Tem alguma coisa? Então, você consegue fazer esse caminho de volta mais fácil. Se você ficar só batendo demais em objeção, ou ignorando ela, você vai estar num labirinto ali. Pode ser que você vai sair do lado de lá? Pode, mas é difícil. Muito bom. Eu tenho a figurinha do labirinto aqui escrita, que eu até trouxe aqui nesse aspecto. Porque é o que eu acho, assim, à medida que você consegue mostrar a saída, é mais fácil fazer a chegada. Legal, muito bom, cara. A gente não é um podcast de publi, né? A gente não traz aqui as pessoas para contar como que você soluciona o problema e tal, mas, cara, estou extremamente curioso para entender um pouco mais do que é o método de venda simples, porque o nome é muito atrativo, né? Eu acredito muito nesse conceito, não sei se é o mesmo conceito, mas né, no conceito de simplificar as coisas, de não complicar. Hoje a gente vê no mercado justamente essa sopa de letrinhas, esses nomes novos que criam para coisas que já existiam desde que o mundo é mundo, mas que as pessoas têm a necessidade de criar o novo, né, para vender. Não, agora tem uma fórmula nova, chama um nome bonito em inglês, e aí todo mundo compra de novo algo que já tinha comprado há 20 anos atrás, e que não que seja ruim, mas que só não é novo. Mas me conta um pouquinho o que é o método, como que você hoje atua, que até tem já uma pergunta na sequência aqui de dúvida quanto a relação a isso também. O método, a gente fala de venda simples para venda complexa, né? Então aí fica estranho. Mas a solução mais sofisticada que existe é a mais simples possível. Na época da engenharia lá, tinha uma solução uma vez que tinha uma fábrica de creme dental, né? Eu falo dentifrício, que eu sou do interior, creme dental, que direto passava alguns com a caixinha vazia. E aí contrataram uma consultoria para criar uma máquina que ia pesar o creme dental para saber se ele se tinha um peso de ter o produto dentro ou não, e se ia tirar aquilo ou não, como que a máquina ia vir com a garra e tirar. Aí chegaram em outra fábrica, o cara tinha solucionado o problema, o cara pôs um ventilador. Então batia o ventilador, as caixinhas vazias caíam. Muito mais barato, resolveu o problema. Muito mais sofisticado, por mais que a gente às vezes ache que não resolvia. A ideia do método é você ter fundamentos, princípios e processos, inclusive, que sejam adaptáveis e que você vai conseguir fazer o feijão com arroz bem feito, antes de você querer um caviar. Então, aqui no método também tem hack, também tem maneira melhor de você lidar com objeção, mas ele primeiro você vai ter que ter uns fundamentos muito bem estabelecidos. O que é um fundamento bem estabelecido? É um fundamento de interesse genuíno, por exemplo. Uma vez a gente foi para uma reunião com um grupo de cartão de crédito Mastercard, as maiores reuniões. Então, foi eu, um diretor e mais um vendedor. Quando chegou, eu não ia ser o responsável pela venda, eu era o gerente que gerou a oportunidade. Então, passei para um vendedor e um diretor, a gente pediu para ir para dar uma moral. O diretor e eu pesquisamos o cara, olhamos o LinkedIn, não tinha um processo falando pesquisa a pessoa antes, veja notícias, veja por onde passou. O vendedor não, porque o vendedor não estava tão interessado, estava mais desmotivado na época. O interesse genuíno gerou um processo de pesquisa que fez diferença durante a reunião, porque a gente sabia pontos de conexão para gerar um rapport, gerar uma conexão com a pessoa e falar várias vezes conexão, vi que você gosta da palavra, né? Então, para gerar um processo. Então, ele tem os fundamentos. E os métodos de vendas que tem hoje, por exemplo, muito falado é o Spin Selling. Eu sou fã do Spin Selling, o Neil Hakan que criou. Só que ele criou esse método em 88 com entrevistas. Ele mesmo falando sobre questões de atualizações. Quando você conversou aqui e citou que é muito importante na venda você olhar o próximo passo, em vez de ficar olhando só lá para o final também. Então, você tem que realmente, a gente tem que ter um olho no final, mas tem que estar o próximo passo. Existem os processos que vão ser passados de acordo com aquele contexto. Então, é uma atualização disso. Eu não estou reinventando a roda, não estou prometendo script infalível, não. Até tem um índice aqui do que seria esse método, até trouxe aqui para não errar, porque tem uma frase que eu gosto, que é até do Tony Robbins, tem gente que gosta dele, tem gente que não, que é a complexidade é inimiga da execução. Tudo que é mais difícil você fazer, você não vai executar. Coloca para beber água aqui, coloca um copo aqui na frente, eu bebo várias. Agora coloca que eu tenho que ir lá num sistema, digitar uma senha para passar, para pedir autorização, fica difícil. E eu já tive processo de venda, onde eu entrei, e o processo de qualificação era tão louco, a gente precisava de entender se a empresa era fit. Então a gente queria vender para grandes empresas. Uma vez chegou o Santander, fui ligar para o Santander para entender quantos funcionários ele tinha, porque perguntava isso, gente, o Santander é o tamanho do banco que é. E aí, então existe a ideia do livro, a gente sempre, do método, né? Pode ser que vire um livro, então, né? A gente sempre passa primeiro qual que é o seu contexto, qual que é o contexto atual. Agora, a gente está num contexto de inteligência artificial emergente, então pode ser que mudem as coisas, eu acredito que principalmente no back-office, para eficiência, para personalização, para entender essa intenção de compra, igual a gente estava citando aqui.
ele passa por, então, esses fundamentos que é como se fosse um mindset de princípios. Tem processos de vendas específicos, competências, como que você se comunica e lida com objeções. Então, desde o que a gente falou aqui, de fazer um storytelling, de entender qual foi a última comunicação e como que isso continuou, se isso tem que ser trazido para jogo ou não. Como lidar com objeções. Como fazer um spin selling 2.0, como que você vai ter avanços. E aí, você vai ter um framework no final que você vai conseguir adaptar de acordo com a sua empresa, então uma estrutura de processo, para que você tenha a venda sempre funcionando. E ali você vai adicionando até descobri que para essa época do ano, esse hack aqui funciona bem. Então você vai ter... Eu não acredito em fórmula infalível, igual a gente estava falando aqui, mas eu acredito muito em mochila de ferramentas. Uhum. Então a ideia do método é ele ter as ferramentas, além do ter um básico bem feito, então com esse básico você sempre vai conseguir gerar venda, e você tem uma outra ferramenta ali que você vai conseguir adaptar e vai conseguir usar ela no momento. É o repertório, né? Ou seja, se alguém não está agradando da música ali, você consegue mudar o ritmo um pouquinho e de repente agradar a pessoa. Ou seja, você tem ferramenta para momentos diferentes, para mercados diferentes, e pode aplicar ali. Nessa bolsa de ferramentas sai a alguma ferramenta coisa. correta. E até se não for exato, é mais fácil de adaptar. Imagina aí, tá o Edgar lá, fala, Edgar, vai subir o Everest. Você fala, caramba, nunca subiu o Everest e tal. Será que eu dou conta? Aí falam assim, tem aqui umas ferramentas. Mas você tem um helicóptero, aí fica fácil. Aí fica mais, nem com o helicóptero fica fácil, você tem que ter a base 4. Mas você fala, você prefere então, já que você não sabe quais ferramentas você vai precisar, prefere com a mochila sem ferramentas ou ir com algumas ferramentas genéricas que podem te ajudar nesse tipo de processo? E com a ferramenta é sempre melhor. Então a ideia desse método é ele vai adaptar a cada contexto e é uma ideia também de você aprender na interação. Então, até volta uma frase que eu falei aqui no começo, que é conhecimento nasce da interação. A gente ajuda quem a gente conhece. Então, à medida que eu interajo, conheço, só que é importante você ter interesse para você realmente conhecer, para você não ignorar as questões. Porque senão, tem uma frase lá que era como se fosse um burro empolgado. O cara vai lá e você tem 1000 potenciais clientes, ele fala com 1000 potenciais clientes de maneira errada, sem pegar dados, sem aprender, sem falar o que faltou. E as pessoas esquecem disso. E uma prática que eu coloco aqui para a gente ter um contexto de investigação é a gente falar com quem a gente tem proximidade, acabou de fechar como cliente, e quem não fechou. E perguntar para quem fechou, o que quase você não veio? O que aconteceu que quase você não veio? O que às vezes você ficou inseguro? Você entende que você tem que melhorar aquilo, baseado no seu cliente. Uhum. E para quem não fechou, o que precisaria de ter para você fechar com a gente? O que faltou? Isso, você está mostrando que você está interessado, então você se torna interessante. Muitas vezes isso aí vai converter em venda. Vai converter em venda, então, tipo assim, e aí já moveu um pouquinho o ponteiro, que é o que a gente falou ali, à medida que você criou um processo de conhecer cliente. Mas trabalhou uma base para mover mais ponteiros automaticamente, né? Vamos falar assim. É o ganha-ganha. Tipo assim, eu acredito muito nisso, assim. Legal. Eu ia te perguntar uma outra coisa nesse contexto, que é com relação ao timing, né? Porque foi uma das diferenças que quando a gente bateu um papo pela primeira vez, eu vi da nossa atuação. Eu busco fazer um negócio mais de dentro e contínuo, né? Mais longo prazo. E se faz algo que é mais incisivo ali, né? Mais momentâneo, tem um período mais curto ali de atuação para deixar o legado, né? Para depois a empresa mesmo se mover e talvez num outro momento você venha com uma outra interação, pelo que eu entendi. E é legal, eu acho, falar disso, porque acho que uma dor que muitas pessoas têm, né? Muitos empresários, muitas empresas têm, é de qual que é o potencial que eu tenho de, sei lá, em 3 meses, ter uma mudança significativa no meu processo de venda, no meu processo de geração de resultado, na previsibilidade de resultado. Como é que você enxerga aí, como é que você atua nesse sentido, assim, com menos tempo? Perfeito. Aí vou até mandar um abraço, um beijo para 2 professoras que eu tenho muito tempo que eu não falo, apesar que fui lá uns 3 anos atrás, que é a Ana Valéria e a Maria Cecília, lá na engenharia de produção da FMG. Lá elas eram muito críticas à consultoria, hoje eu estou aqui com a consultoria e trabalhei com elas. Mas lá a gente pensava a consultoria de uma maneira que na engenharia chama pesquisação, onde você pesquisa agindo em prol do objetivo final. Então você está lá, só de você estar observando, você já muda o ambiente. Então quando você já observa e fala, eu estou também querendo melhorar, você tinha um potencial de impacto muito grande de criar soluções duradouras. Quando a gente fala, por coincidência, a gente acabou de falar de uma empresa que foram 3 meses, mas pode ser um prazo maior. A ideia é justamente você ter como se fossem os princípios tão bem estabelecidos e processos que vão funcionar basicamente, que são tão prontos para serem atualizados, que a empresa vai conseguir ter aquilo. E aí a gente parte até para outra visão. Teve uma que a gente olhou agora, até essa empresa fintech, a gente olhou para um processo de criar a demanda do canal outbound, né? Criar um canal de ligação, como portar em ligação,
como fazer abordar clientes do zero. É um público difícil, que a gente trabalha com diretores financeiros às vezes, é um público que recebe muita oferta, muito prático. Então a gente criou ali como se fosse um playbook de como trabalhar aquilo, um manual, não é um manual, faça isso, acontece isso. Não, ele não tem tanto causa e efeito, ele tem mais de como lidar, o que você está buscando aprender, como você avança em relação à negociação. Boas práticas ali, né? Boas práticas, tem alguns cases, obviamente. E aí depois a gente já tem uma conversa agora para dezembro, que é a gente entender o que ele pode melhorar no processo de diagnóstico e apresentação de proposta deles. Então, ela acaba sendo sempre efetiva e ela vai buscando outros pontos. Por quê? Porque eu já movi um pouco o ponteiro no começo e vendi a próxima etapa. Hoje, é uma consultoria muito dependente de mim. Então, por isso que eu até citei, né? Ter até 4 clientes, porque eu tenho tempo limitado. A ideia é que agora, criando esses processos e entendendo isso mais na prática, eu vou trazer pessoas que, inclusive, já trabalharam comigo e já estão dispostas a trabalhar para também estar dentro dessas empresas. E em alguns momentos, até, quem sabe, serem incorporadas. Acontecia muito com a PMG, Falcone, a pessoa vai lá e presta consultoria para os Minas compra aquela pessoa, porque ela vem com a bagagem da empresa e vem com um método que ela quer implementar, então dá um casamento interessante. Então, eu acredito... Até botar preço, né? Eu acredito muito de você, então, entrar muito na empresa e vai ser caso a caso. Eu acho que não existe resultado de fórmula mágica. Não acredito que vai ter um resultado que cruzamos os dedos amanhã de estar vendendo 10 vezes mais. Só que você cria algo para ser uma questão que a empresa comece a ter aquela competência de fazer aquilo. Então, minha ideia é que a empresa tenha a competência. Eu quero transferir a competência. Quero, através da interação, do conhecimento, criar aquilo como cultura da empresa. Então, vai ser importante para as pessoas, para os rituais, para as regras. Eles participam também da criação, né? Então, criam um pertencimento. Uma das consultorias que eu fui fazer uma pesquisa sobre, que é uma pessoa que eu super admiro, teve um momento que a consultoria dele em uma empresa, ela virou e falou assim, a gente só vai conversar com os seus vendedores sobre o CRM quando eles começarem a usar o CRM. Então, é tipo assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu não acredito nisso. Lá em casa, se meu pai fizesse isso, até eu acreditaria que eu tenho muito... A hierarquia lá funciona bem. Mas eu não acredito nisso dentro de um contexto de empresa. Você tem que criar um pertencimento. Opa, peraí. Às vezes o processo que você está mandando não é o do dia a dia da pessoa. Se você estivesse do lado a lado dela, às vezes você podia até oferecer o mesmo processo e ela ia optar. Então, a gente que é de vendas, a gente sabe. Às vezes a pessoa fala que não quer algo, só que quando você adapta para o jeito que ela está falando, ela vai comprar de você, porque é o que ela precisa. Às vezes é escutar a dor dele para poder mostrar que até que aquela dor, na verdade, nem existe, né? Que ele só não está conseguindo enxergar o todo, não está conseguindo enxergar o resultado. Que às vezes é só escutar. Né? Mas volta para o interesse. Se chegar no médico, o médico antes de você falar um A, falar o lá, já dá uma receita médica, só assim, doideira, não vou nesse médico mais não. Eu tenho um médico que até indico aí para todo mundo, quem precisar, já tem problema, é o doutor Sirene, bom demais. Você chega lá, ele faz um diagnóstico seu quase familiar, assim, ele era médico do meu avô, minha tia. Poxa, quando eu olho ele, eu falo assim, eu quero ser um médico, eu quero ser um comercial igual esse cara. Entende, ouve, cria conexão. O processo que a gente faz com as empresas hoje, a gente chama de anamnese, não sei se você usa o mesmo nome, né? E não é à toa, né? Justamente porque é o que o médico faz. É fazer uma investigação muito maior do que o problema está relatado, para você conseguir também pegar outros nuances, outros causadores, ou até outras oportunidades que não estão no campo de visão de quem está te passando a demanda, porque às vezes a demanda vem simples, mas geralmente, pelo menos para mim, ela é muito mais complexa do que o que está sendo apresentado. Então, se você não fizer essa visão mais ampla, mais holística, você não consegue enxergar. É onde que eu assino aí, né? Uma pergunta que eu queria te fazer, que fica parecendo também piegas, né? Mas qual é o maior erro que você vê hoje empresas cometerem e que você vê assim, que seria um ponto que precisa de ajuda? Um ponto principal é não ouvir o próprio cliente. Então, ela já cria um processo que ela já apresenta o produto. Então, ela fala do produto e não faz mais nada. Então, é um processo. A pessoa já chega apresentando antes de ouvir. Porque ela está ansiosa, ela está cobrada por volume, etc. Então, criar uma maneira de você conhecer seu cliente, processo básico. Não ouvir quem já é cliente. Então, tem solução de empresa que ela quer criar um produto novo, quer tentar vender ele do zero, mas não ouve se o cliente dela precisa. Então, existem sempre oportunidades em geral que estão... Aquela fruta baixa, né, o low hanging fruit, que é o termo em inglês famoso, é como se eu e você estamos aqui na mesa. E aí tem aquela expressão do tem dinheiro na mesa sobrando. Então, primeiro eu vou olhar para esse dinheiro que está na mesa, vou olhar para conhecer melhor meu cliente, vou ver até para que eu posso agregar mais valor para ele. Então, esse é um dos pontos. E o outro é que ela já quer caviar antes de arroz com feijão.
Então ela já quer um hack, ela quer uma fórmula mágica, ela quer implementar um super CRM, ela quer colocar o melhor dos melhores. Será que é o momento? O que move meu ponteiro? Então acho que são 2 pontos. E aí só para dar um bônusinho, eu sei que o tempo deve estar negócio. Uma dica também é você usar quando você está no processo de diagnóstico. Pouca gente faz isso e a gente não tem da anamnese ali, que é usar o espelhamento. O que é espelhamento? Repetir as últimas palavras das pessoas. Então, em vez de tudo que ela fala, você fala, mas por que você faz isso? Porque fazer as confirmações. Você só vira e você fala comigo, Diniz, eu tô com muita dificuldade aqui em abastecimento. Abastecimento? Aí você fala, pois é, e continua falando. Aí você sempre repete as últimas palavras. É engraçado, aqui no meu momento, que quando eu faço esse treinamento, eu costumo espelhar a pessoa que está me perguntando algo. E aí eu faço com ela, às vezes, 4, 5 espelhamentos, ela continua me respondendo sobre. Vai aprofundando e sente que eu estou interessado nela. Não é tipo, por que você faz isso? Tipo, porque quando você está no questionando, processo... né? O processo comercial, às vezes as pessoas acham que você está tipo, querendo trucar ela para mostrar que o seu é melhor. Parece uma luta, né? Um cabo de guerra. E não é luta, é todo mundo buscando o melhor. Meu medo é não ser a melhor solução, é ser a melhor, a gente tem que conversar. Essa também é ótima, filhão. Bom, você queria dar um recado final aí, mas você não necessariamente a gente está se encerrando, né? Porque a gente faz uma pergunta final realmente, e aí de fato, né? O Boninho, nosso produtor, já chegou ali, porque a gente está, né, chegando no nosso limite de tempo, infelizmente, porque vai ter que ter outro papo. Mas a gente tem uma pergunta que é tradicional aqui da Acelera, né? Que a ideia da Acelera é justamente acelerar o negócio de quem está nos assistindo, né? Seja da área de comunicação, de marketing, ou sejam gestores. E aí a pergunta é, qual que é a dica do Diniz que pode acelerar o processo de resultado na área comercial das empresas? Me seguir, tô brincando. Também, né? Olhar no contrato, meu LinkedIn, né? ele me contrata. Então, além disso, mas é você ter os fundamentos. Eu posso até colocar aí, se alguém quiser me chamar no LinkedIn, acho que é o que eu mais uso. Pode ir Henrique Diniz, ou então no Instagram, Diniz Henrique, consegue achar. Para a empresa, eu acho que aquele ponto que a gente falou de conversar com quem fechou e descobrir por que quase não veio e com quem não veio, por que faltou, que aí você já gera negócio. Então, acho que ali você já começa a criar uma cultura de conversar com o cliente para gerar negócio. E eu acho que aí é o melhor dos mundos, que você está ouvindo o seu cliente, entendendo e crescendo baseado nele. Então, você não vai criar um gargalo onde você vai colocar a gente para dentro e o balde vai estar furado saindo. Não, você está aproveitando quem está dentro e seu balde, cada vez mais, ele está menos furado. Vai ter menos gente escapando. Então, você vai ter uma empresa mais previsível, sustentável, escalável, etc. Então, esse é um ponto. E o outro ponto é ter um processo de conhecer seu cliente durante a negociação. Para uma negociação de vender uma bala, é diferente. Não preciso saber a pessoa, às vezes é só saber um preço. Então, eu conheço o meu mercado. Mas depois, algum processo de uma venda mais complexa, eu vou comprar um fogão para casa, envolve marido, esposa, outras pessoas que moram com você, mais complexo. Então, você tem que conhecer melhor para fazer uma venda cada vez melhor. Então, no fim, é conhecer o cliente. Acho que essa dica da prática de ligar para quem não fechou funciona bem. É de ouro. E sempre tem um dinheirinho ali, um dinheirinho na mesa que a gente tá falando ali, né? Que é bom colocar no bolso. Antes dos outros, né? Porque alguém vai colocar. Alguém vai colocar, melhor que seja a nossa empresa. Diniz, top demais. Não tem como, né? Não ter outro bate-papo desse aqui na Acelera, porque na vida eu vou fazer igual o seu concorrente lá, marcar a call pra gente trocar figura. Até porque nosso trabalho é bem complementar nesse sentido mesmo. E queria te agradecer, cara. Agradecer quem tá assistindo a gente, porque você gostando ou não gostando, você ficou até aqui. Obrigado, né? Mas te agradecer e deixa esse recado final aí mesmo de como que as pessoas te acham, né? De uma forma mais assertiva aí para poder bater um papo contigo. Quem quiser pode me seguir no LinkedIn, então é Henrique Diniz, venda simples, vai estar fácil de achar lá. No Instagram pode me seguir, eu tô postando menos coisa de venda lá, mas vai mudar, que é Diniz Henrique, só até o quê. Mas no LinkedIn é fácil de me achar. Pesquisou meu nome no Google, você me acha. O link vai estar aqui embaixo. O link vai estar aqui embaixo, arrasta pra cima e é isso. Show de bola, cara. Obrigado. E aproveitando para deixar um recado, vocês não deixarem de conhecer a Síntese, que está nos apoiando aqui no Acelera já há bastante tempo. A Síntese é um cliente, inclusive, meu, uma indústria lá de Divinópolis, que começou como startup e trouxe uma inovação na fórmula, né? Ela era startup porque ela trouxe uma formulação nova usando somente a fruta realmente, né? Ela não usa o extrato, ela usa a fruta. Por isso ela é uma kombucha mais natural, mais saudável, que traz mais propriedades, mais nutrientes, enfim, que são benéficas aí para a saúde. Então, siga lá Síntese Fermentados, @SínteseFermentados no Instagram, e quando você tiver a oportunidade de experimentar, marca lá também o @ para eles poderem repostar.
Mais uma vez, Henrique, brigadão, cara. Tamo junto. Vamos para a próxima. E você que acompanhou a gente, não deixa de se inscrever aqui no canal, no YouTube, para poder receber todas as notificações dos cortes dos próximos episódios. Segue a gente também lá no Instagram. Todos os links estão aqui embaixo para me seguir o Henrique, seguir a Diesel e acompanhar os conteúdos para acelerar seus negócios. Até a próxima.